Ok, pessoal, vamos então dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos estudando o Novo Testamento na visão espírita e, como o primeiro dos 4 é o Evangelho de Mateus, a gente está começando por ele, tá? Nós utilizamos essa versão do Haroldo Dutra Dias, que não é um Novo Testamento, um novo livro, não, é o mesmo Novo Testamento que nós conhecemos, apenas traduzido de uma forma técnica, neutra, na medida do possível, né? Pelo Haroldo Dutra, que fez esse trabalho, tá? Mas não é tão diferente assim dos outros evangelhos, das outras bíblias que a gente tem estudado. A gente tem visto poucas diferenças, porém são diferenças interessantes para a gente analisar, tá? Nós estamos no capítulo 5, vamos dar continuidade então em cima do que minha mãe estava falando, né? Ela fez a palestra na semana passada, nós vamos continuar quando Jesus estava dizendo, né? Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Né? Então aqui, primeiro a gente saindo daquela visão particularista, como a minha mãe havia colocado, dos judeus que procuravam beneficiar aqueles que eram da sua comunidade ali, da sua religião, do seu povo. Os outros eram tidos como pessoas inferiores, como pessoas de menor importância, e por isso não precisavam muita consideração, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Imagina a mudança, a alteração de paradigma, né? Amar os vossos inimigos. Né? Era uma coisa quase que insuportável na época, os judeus pensarem dessa forma, né? E Jesus foi o iniciador aí desse modo mais fraternal, mais universal de fazer, de sentir, de conviver, né? E além de um princípio de convivência, ou um princípio de fraternidade, de religião, é um princípio de saúde mental, emocional, comportamental, é um princípio de saúde, né? Porque quando nós passamos a querer bem, pelo menos a não nutrir ódio, rancor, ressentimento, mágoa, por aqueles que se consideram nossos inimigos. Porque, na verdade, a gente não pode ter inimigos, né? Nós não podemos ter inimigos, nós ficarmos cultivando inimigos. Mas aqueles que se sentem como nossos inimigos, nós não precisamos cultivar esses sentimentos negativos. Então, quando a gente começa a passar a querer bem, pelo menos, desejar o bem, não significa, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não significa nós termos a mesma doçura, a mesma ternura que nós sentimos com aqueles que estão profundamente identificados conosco, profundamente sintonizados conosco. Isso, como diz o Evangelho, seria até impossível. Por quê? Porque pela questão dos fluidos, né? Pela diferença de vibração. Às vezes a pessoa nos quer mal por algum motivo, né? Então a gente sente a vibração. É difícil nós termos a mesma candura, ou doçura, ou ternura por essa pessoa do que a gente tem por um profundo amigo. Uma pessoa que a gente se alimenta uns dos outros, nós permutamos vibrações muito próximas, né? E eu me lembro até uma passagem, até eu tinha dito, acho que na semana passada, ou na outra semana, daquele caso do Alfredo e da Ismalha, né? da Ismalha. No livro Os Mensageiros, né? Que o Alfredo tinha um sócio, e esse sócio começou a dar em cima da esposa dele, a esposa só se esquivando, tal, até que ela rejeitou o sócio dele de uma forma mais intensa, e ele começou a falar para o Alfredo que a esposa dele o estava traindo. Então, forjou uma situação lá, criou um problema danado, o Alfredo acabou se separando da Ismalha.
E ele só foi saber da história quando aquele que caluniou estava no leito de morte. E ele precisava confessar o crime que ele cometeu, vamos dizer assim, né? E aí o Alfredo ficou sabendo que o que ele tinha feito com a esposa tinha sido uma grande injustiça, né? No plano espiritual, a Ismália num plano elevado, o Alfredo nas regiões mais do umbral, só que dirigindo um campo, dirigindo um posto de socorro lá no umbral, né? E o André Luiz foi visitar uns lugares que tinha como se fossem umas celas. Espíritos muito necessitados estavam numa região mais inferior desse posto de socorro. Aí o Alfredo foi levando o Aniceto, o André Luiz e tal. Quando que chegou numa cela, tinha um espírito lá que era aquele que havia caluniado o Alfredo, a Ismália, né? Era o Paulo, se eu não me engano. E não conseguia nem falar direito. Ele tinha comprometido a fala dele, né? E o Alfredo, ele se sentiu tocado de compaixão e foi socorrê-lo nas regiões inferiores. Foi socorrer aquele que o havia prejudicado, né? E aí o Aniceto explicou. Primeiro ele se aproximou do Paulo como alguém que ia fazer caridade, né? Sentiu necessidade de exercitar o amor. Aí depois foi investindo nele, foi gerando até uma certa simpatia, uma compaixão, um carinho, tal, até conquistar o sublime amor ao seu, né, ao seu antigo sócio que o prejudicou. Então a gente vê que o amor é um exercício, né? Muitas vezes a gente não começa assim, com aquela doçura, aquela ternura, mas aí você vai investindo nesse processo. Amar só exige decisão, né? É como a gente estava falando um dia, que às vezes a pessoa, o marido, a esposa, percebe, eu não amo mais. Ou percebi que eu nunca amei, né? Quero separar. Mas aí, essa constatação, que eu não amo mais, ou eu nunca amei, é só o começo, né? É bom que a gente constate isso. É só o começo. Por quê? Porque a partir daí eu posso começar a amar. Eu posso começar a amar. Se eu perceber que eu nunca amei ou que não amo, ok, então vamos começar a amar. Vamos começar a exercitar o amor. Talvez não seja aquele amor paixão, aquele amor encantamento, aquele amor, né, atração, aquele amor... Mas pode ser daquele amor compreensão, aquele amor perdão, aquele amor renúncia, amor dedicação, amor paciência. Vocês percebem que a partir daí, ninguém está impedido de amar. Ninguém está absolutamente impedido de amar. Cada vez nós podemos amar mais. E quanto mais a gente conhece o outro, mais a gente pode amar. Não é isso que é interessante, né? Só que, é lógico que tem certas situações que exigem uma certa reciprocidade. Então, o relacionamento às vezes fica difícil ainda de manter o relacionamento conjugal. Exige algumas coisas específicas, né? Mas, mesmo separando quando for o caso, é possível continuar amando. Fazendo oração pelo outro, ajudando o outro, estimulando o outro ao bem. Sempre é possível amar. Às vezes, não mais daquela forma como a gente amava, né? Fala, Edson. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Mais uma vez, obrigado pela... Eu que agradeço, Edson. O que você tem a dizer sobre aquela passagem bíblica que diz: enganoso é o nosso coração e os nossos sentimentos, em que não podemos confiar, que devemos confiar apenas nessa sintonia com Deus, com o alto, realmente? Não entendi, Edson. Repete, por favor. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: enganoso é o nosso coração e os nossos sentimentos e emoções, muitas vezes, né, em que nós somos assim traídos pelos nossos próprios sentimentos. Certo. Pode acontecer, né, Edson? Nós temos que juntar ao sentimento o discernimento, tá? Né? O amor sem... O conhecimento sem o amor é frio. E o amor sem o conhecimento é cego. Tá? Então tem uma certa razão isso aí, olhando por esse aspecto, né? Porque nós temos que unir
Por isso que a cabeça foi colocada acima do coração, né? A cabeça, o pensamento vai direcionando o sentimento. Tem que haver sentimento, né? Os espíritos até falam que quem cai pelo sentimento, cai melhor ainda. Ainda cai melhor, porque o próprio sentimento é degrau para a renovação, para o reerguimento. Quem cai pela razão é mais complicado do que quem cai pelo sentimento. Entendeu? Muitas vezes o nosso amor se desvia, muitas vezes o nosso amor exagera, o nosso amor se apega, mas ainda é expressão afetiva, expressão sentimental, né? Embora não esteja tão bem, mas é algo muito positivo, né? Agora, muitas vezes a perversidade da inteligência, a queda da inteligência está sim de espíritos muito inteligentes no umbral, né? Nas regiões inferiores. Porque endureceram o coração. Né? Tem uma amiga nossa, a Maria, que de vez em quando ela coloca uma frase lá. Fala assim, abra o seu coração antes que o médico o faça. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Né? Abra o seu coração antes que o médico o faça. Né? A gente vai endurecendo o coração. Né? Então, o sentimento é muito importante. O Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, ele fala assim, que nós viciamos muito o nosso pensamento, em teorias várias, tal, mas o nosso sentimento ficou mais isento, ele é mais confiável ainda do que as nossas teorias aí. Então ele fala assim, que nós, na dúvida, sempre ouçamos o nosso coração, porque ele sempre vai proporcionar alternativas amorosas. Olha que interessante, né? Nosso coração sempre vai proporcionar alternativas amorosas. Eu depois comecei a perceber a verdade. Quando você está lá, o pensamento turbilhonado, aí você começa a ouvir o coração, realmente ele sempre tem alguma saída amorosa. Né? Então, estarmos conectados com o nosso sentimento é muito importante, para a nossa saúde. Tá? Ok? Não sei se eu respondi. Mas... Certo, obrigado. Tá, Zóia, obrigado. Então, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Melhor maneira da gente sair da sintonia da frequência do mal, da frequência do ódio. Se a pessoa está emitindo essa frequência, não entre. Mantenha uma frequência elevada. Ore pela pessoa. Vibre por ela. Imagina que você está irradiando todos os dias. Imagina que você está vendo ela rapidinho e manda boas vibrações. Depois pensa numa outra pessoa, pensa na outra. É bom fazer uma listinha de pessoas, sim, tomara que não seja muito grande a lista. Muito grande assim, se você quiser vibrar por todo mundo, é ótimo. Tomara que não seja muito grande a lista de desafetos, né? Mas, não tem importância, vamos desfazer essa lista aí. Começa a vibrar não fica muito tempo com uma única pessoa, senão você começa a lembrar das brigas. Então é bom, a princípio, passar meio rapidinho, assim, para não dar tempo de começar a lembrar das coisas. Mas é interessante que quando a gente começa a entrar em contato com a pessoa de novo, você vê que ela já está melhor com você. Ela já começa a tratar, né, já de uma forma diferente. Porque as nossas vibrações, elas vão e voltam. A gente só aumenta como é que fala? A gente fala a órbita dela. A gente só aumenta aí a circunferência aí, né? Mas as energias vão e voltam. Por isso que tudo que a gente irradia de bom volta para a gente multiplicado, né? Então, quando você entra em contato com a pessoa, você entra em contato com aquelas energias que você tem irradiado também. E aquilo volta para você em forma de mudança, né? Então, isso aqui, gente, olha, é um preservador de saúde emocional maravilhoso, tá? A gente orar, vibrar pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Veja bem, parece até um pouco estranho a gente ouvir Jesus falar isso. Para que vos torneis filhos. Nós sabemos que já somos filhos. Não é? Nós já somos todos filhos de Deus. Mas é que nós demoramos, às vezes, a tomar posse da nossa herança, da nossa condição de filhos de Deus. Essa que é a diferença. Muitas vezes não estamos conectados com o nosso sentimento. Não estamos conectados com o self, com o Deus interior. Estamos ainda muito egóicos, né? Muito superficiais. Então, significaria nós assumirmos a nossa condição de filhos de Deus, né?
já que seu sol desponta sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Ou seja, as mesmas leis são para nós, as mesmas leis para vocês, para todo mundo. A lei é igual para todos nós. Somos todos irmãos, né? E todos nós que usarmos esses princípios de amor, de fraternidade, justos e injustos, todos nós seremos beneficiados. Estamos todos sob as vistas de Deus e sob as suas leis, né? Então nós temos que lembrar disso, né? Até aquela frase que fala assim, ninguém consegue amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus, né? Uma coisa não desconecta da outra. Por quê? Primeiro que Deus está em toda parte, nós estamos mergulhados em Deus. O outro é expressão divina. Cada um de vocês é expressão divina. Tem o self, tem o Deus interior. Né? Tem até tem um namastê, né? O Deus que é em mim, saúde o Deus que é em você, né? Algo assim, né? Não sei muito bem, né? Mas é isso. Como é que a gente vai amar a Deus sem amar ao próximo? Sem estender e ver Deus no próximo também, né? E como é que a gente vai amar ao próximo sem amar a Deus? Ou seja, sem entender que Deus está no próximo também, está em toda parte, né? Então, eu acho isso bem legal, porque faz a gente se igualar nessa condição de filhos de Deus e na possibilidade de nos unirmos em Deus. Amar a Deus é acreditar que todos temos algo em comum. E amar ao próximo é um modo de chegarmos a esse denominador comum, né? Joana de Ângeles diz que todos nós estamos nos movendo diante do fototropismo superior, ou teotropismo, né? Vocês sabem que as plantinhas elas vão se desenvolvendo na direção do sol, né? A planta ela é guiada pelo fototropismo. Então, se fica um buraquinho ali, é ali que ela vai tentar passar, né? Porque tem algo físico, químico que acontece que vai atraindo ela para o sol. Ela precisa do sol para viver. Nós precisamos de Deus. Então, existe um fototropismo superior, que os Espíritos falam, que nós vamos sendo atraídos pela luz divina e vamos nos desenvolvendo, né? Então, é uma lei para todos, essa, né? Só lembrando que, se alguém tiver alguma pergunta na internet, a Rosana pode transmitir, né? E quem quiser, como o Edson perguntou, só levantar a mão também, que o Rafael passa o microfone para vocês, tá? Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? Né? Os publicanos eram aqueles que cobravam impostos, né? Eram odiados pelos próprios, eram judeus odiados pelos próprios judeus. Por quê? Porque os romanos pegavam do próprio povo, escolhiam algumas pessoas, eles seriam os cobradores dos impostos. Eles ficavam ricos e davam também uma grande soma para Roma, né? Então eles eram pessoas mal consideradas pelo povo judeu, porque o pessoal não queria soltar o dinheiro que nem a gente, né? E tem o pessoal que fica cobrando o tempo todo os impostos, né? Mas se amais os que vos amam, se as pessoas que nos tratam bem, nos amam, se a gente amar essas pessoas, que recompensa? Né? Que é algo diferente que a gente faz? Não fazem o mesmo os publicanos? Né? Eles, que são considerados pessoas de má vida, fazem isso também, gostam das pessoas que gostam deles. O que a gente faz diferente dos outros? Se nós tivermos um conhecimento diferente, como nós temos, por exemplo, o Espiritismo, o que a gente está fazendo a mais? O que nós estamos fazendo diferente das pessoas, talvez, que não conhecem o Espiritismo, né? Ou mesmo o cristianismo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Os gentios eram todos aqueles que não eram os judeus, né? Eram de outras crenças, que os judeus não consideravam, né? Então, Paulo de Tarso foi o apóstolo da gentilidade. Ele levou o evangelho para todos os povos ali nas imediações de onde ele morava, né? Fala, Rosana.
Tem uma dúvida aqui, que a pessoa leu que no Pietro Baldi, ela leu que a lei de Deus está acima da lei de amor. A lei de Deus está acima da lei de amor? Não, a lei de Deus é a lei de amor. A lei de amor é a lei de Deus, né? Então, eu não me lembro, leio alguns livros do Pietro Baldi, mas não me lembro dessa citação, dessa conclusão, né? Depois, se quiser colocar aí, né? Até para a gente pesquisar, para a gente entender. Mas a lei de Deus é a lei de amor, né? É uma das leis divinas. Então, não vejo diferença entre uma coisa e outra, tá? Ok? Então, nós somos chamados a fazer algo a mais, né? A gente vê assim, a gente atende nas reuniões mediúnicas espíritos muito necessitados, espíritos muito vingativos, que às vezes têm um ódio terrível por nós, pelo que nós tenhamos feito a eles no passado, né? Então tem as reuniões de desobsessão, onde a gente procura auxiliar esses espíritos que muito sofreram e muito sofrem ainda. Só que a gente percebe que esses espíritos sempre têm o afeto, sempre têm o amor, dentro deles e também fora deles. Sempre tem um carinho especial por um determinado familiar, por um filho, pela esposa, pela mãe. É só a gente procurar que a gente acha. Então a gente vai conversando, espírito raivoso, com aquela coisa, aquele ódio, mas aí a gente sente a presença de uma mãe, né, que também está no plano espiritual e que se aproxima, meu filho, né? E aí aquela dureza toda, aquela impermeabilidade toda se desfaz. Por quê? Porque sempre tem um lado luz, né? É uma coisa interessante da gente pensar. Todas as pessoas têm um lado sombra e tem um lado luz. Até o planeta tem um lado sombra e tem um lado luz. Tem as suas dificuldades e tem também as suas virtudes, né? Com o qual nós queremos conviver. Às vezes a gente está brigando com uma pessoa e a gente está ali se pegando no lado escuro da pessoa, no lado sombra, e ela na nossa sombra. Mas por que a gente não se apega ao lado luz da pessoa? Por que a gente não procura a luz que ela tem e começa a se relacionar pela luz que ela tem e não pela sombra, né? É sempre uma escolha nossa, né? Nós podemos fazer algo a mais, né? Já que temos uma informação diferente, fazemos algo a mais, né? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós sabemos que essa perfeição de que fala o Evangelho, Jesus, é uma perfeição relativa, porque nós nunca seremos perfeitos como é Deus, né? Deus é o Criador, nós somos a criatura. Deus é o todo, nós somos uma fração ínfima da vida, né? Deus é o absoluto, nós somos o relativo. Tá? Então, nós nunca seremos o todo e nunca teremos essa perfeição, porque essa perfeição sempre será a perfeição de Deus. Até a Joana de Ângeles fala assim, eu gosto de frisar isso, ela fala assim que, na verdade, o nosso objetivo existencial não é sermos perfeitos. É lógico que essa orientação de Jesus é extremamente válida, porque essa perfeição relativa, a plenificação, é uma meta profunda e longa para nós. Agora, muitas vezes, nós estamos querendo ser perfeitos nessa encarnação. Aí a gente começa a entrar naquela síndrome da perfeição imediata, onde a gente se veste de santo, né? A gente se veste de santo, e todo mundo bonitinho, né? Vamos na casa espírita, um monte de santinho, né? E muitas vezes negando os aspectos difíceis que nós trazemos, até não querendo enxergar, e ali vestindo aquela capa de santo. E aí Joana de Ângeles fala assim, que não, todos nós devemos trabalhar por nos harmonizar. Se conseguirmos, antes de ser santos, sermos humanos, está de bom tamanho, né? Cultivarmos a humanidade, né? Sermos mais humanos uns com os outros. Entendermos os nossos defeitos, darmos risadas dos nossos erros. Entendeu?
levar mais numa boa as quedas que a gente tem, os erros que a gente comete, né? Nós não lidamos bem com os erros. Infelizmente, nós ainda demonizamos muito o erro. A gente tem um medo danado de errar. Por quê? Porque se a gente errar, a gente tem que demonstrar humildade, tem que pedir desculpa, a gente tem que se fragilizar. E muitas vezes a gente quer cultivar aquela dureza de sentimento. Não, eu não erro, eu não erro. Eu não erro, né? E não é por aí. E aí vamos cultivando uma aparência que não condiz com o nosso atual estado interior. A nossa essência está de uma certa forma e a nossa aparência está projetando outra, que não condiz. O tamanho da distância entre uma coisa e outra é o tamanho da zona de conflito que a gente vive. A distância entre a aparência e a essência. Então, a Joana de Ângeles propõe que nós façamos a harmonização entre o ego e o self, ou seja, entre o eu interior e o eu mais exterior, o mundo que nos cerca, né? Essa síndrome da perfeição imediata, a gente quer fugir do mundo, a gente nega os aspectos materiais, a gente nega o prazer. E a Joana de Ângeles diz assim, o lamentável nesse processo de crescimento, em certos momentos, é quando nós começamos a negar o prazer e o direito de sermos felizes. Quando a gente começa a entender a religião como algo que vai nos privar do prazer. Então a gente se começa a afastar de tudo que... né? E vai utilizando a religião como se fosse algo que vai nos enquadrando em uma coisa muito rígida, muito pesada. Pessoal, isso aí não tem nada mais desanimador do que isso, né? Por isso que nós temos que cultivar o prazer, gostar de viver, conseguirmos extrair das coisas boas que a vida nos dá, para que nós não percamos o sentido existencial. A gente continue gostando de viver, né? Isso é muito saudável para a gente. Vamos só mais um pouquinho, aí a gente já... entrando já no capítulo 6, né? E aí daqui a pouquinho a gente já finaliza, tá? Acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Né? Então isso aqui é bem o que a gente estava falando de ego e de self. Self, expressão divina, ego, expressão de interesses imediatos, de gratificações do sentido, do poder, da beleza, né? Do dinheiro. Né? Tudo isso é importante. Poder, beleza, dinheiro, tudo isso nós não estamos excluindo nada disso. A questão é que não deve ser o nosso objetivo existencial. Né? Então aqui Jesus fala, acautelai-vos, quer dizer, toma cuidado de não praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes contemplados por eles. Olha o objetivo, a intenção de fazermos para sermos gratificados ou contemplados ou vistos. Aqui está a intenção que nós temos que perceber. Não é a coisa em si, não é fazer o bem em si. Ah, não vou fazer o bem porque eu não quero aparecer. Não. Nós devemos fazer o bem. A intenção de aparecer é que é o problema. É isso que nós temos que jogar fora. Então, a gente não pode jogar a criança junto com a água do banho. Né? Como diz o dito popular, a gente joga a água do banho, a criança a gente fica. A criança, aí no caso, é o fazer o bem, fazer a justiça. A água do banho são aquelas intenções egóicas que buscam gratificações imediatas. Né? Oi, Edson, pode falar. Alexandre, só uma observação. Aqui no Brasil, por exemplo, ou nesse planeta de provas e expiações, no Brasil fala-se muito em direito. A injustiça se tornou uma coisa assim tão banalizada, né, que exercemos o direito, mas não exercemos a justiça. Certo. Né? Uhum, tá. É só isso. É que a justiça divina ainda não está expressa absolutamente na nossa justiça material, né, Edson? Então os povos vão tentando, exercitando, se aproximar cada vez mais do que é a justiça divina. Mas hoje é muito díspare mesmo, é muito longe uma coisa da outra, né?
A justiça humana é muito falha, a justiça divina não erra nunca. Entendeu? Então, quando a gente está indignado, a gente está, né, desesperado, porque a justiça material não está se cumprindo, fica tranquilo. A justiça divina se cumprirá. Né? E a pessoa que não foi pega nessa encarnação, na próxima, ela vai sofrer das consequências. Então, ninguém foge à lei, ninguém trai a lei. Isso é para todos nós, não é só para as outras pessoas, não, para nós também, né? Então, mas o fato é que uma coisa e outra, só gradativamente que vai se aproximando mais, tá? Mas infelizmente hoje realmente está longe, tá? Obrigado. Né? Então, existe uma recompensa sim, né? Ó, de outra sorte não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus, né? Leon Tolstói até lembrava aquela frase, escreveu um livro, o reino de Deus está em vós, né? Jesus falava, né? O reino de Deus está em vós, não procureis alhures. Ele não vem com aparências exteriores. Está dentro de nós, ou seja, o Pai que está nos céus, no reino dos céus, no reino, né, no reino de Deus, está em nós. Então, existe uma recompensa interna quando nós fazemos o bem. Nós nos sentimos bem, não é? A gente não se sente bem quando a gente faz o bem? O simples fato de fazermos o bem é a recompensa. O gostarmos de sentir essa sensação boa, de ser bom, de fazer o bem, isso é a recompensa para nós. Os Espíritos falam que eles procuram servidores que descobriram o prazer de servir. Não vão servir por causa disso ou servir por causa daquilo. Eles vão servir porque descobriram o prazer de servir, o prazer de ser útil. Né? Então, eu não busco outras gratificações que não o prazer de ser útil. Quando nós começamos a fazer com que as nossas boas obras tenham mais características egóicas, em busca da gratificação dos outros, do que daquela gratificação interna, pela sensação de estarmos fazendo algo bom, já está degenerando em amor próprio, degenerando em objetivos egóicos. Né? Então, acredito que é mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Né? Acautelai-vos de não praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Né? Você tanto obtém recompensas de fora que acaba aquela sensação gostosa. Né? Fala, Inês. Alexandre, voltando um pouquinho, quando você estava falando do erro, né? Quando a pessoa erra, geralmente a pessoa cai no sentimento de culpa. Uhum. E esse sentimento de culpa, quando ela está nele, ela não está nem no ego, nem no self, né? Fala um pouquinho mais no microfone, assim, ó. Quando a pessoa está no sentimento de culpa, se sentindo culpada, ela não está nem no ego, nem no self, né? E é um sentimento que é muito ruim, porque afasta ela da luz, né? Ela fica... É uma coisa ruim, nós não devemos entrar em culpa. Nós nos arrependemos de algo que fizemos e é muito bom, porque é a constatação do erro. Nós temos que constatar o equívoco, né? Senão a gente vai continuar fazendo errado. Então, arrepender-se é muito importante. Agora, arrepender-se é diferente de culpar-se. Culpa é uma manifestação do ego. É uma manifestação do ego doentio, autopunitiva, autocastradora, autodepreciadora. Tá? É uma punição interna que nós ficamos aplicando, na verdade, para não crescermos. Porque se nos autoanalisássemos, ou seja, se entrássemos em contato com o self, deixa eu analisar a minha realidade, o que aconteceu de verdade. Entrar em contato com a verdade é entrar em contato com o self. O ego, ele fica distraindo a gente para que a gente não entre em contato com a realidade. Aí fica usando desses artifícios de culpa, de autodepreciação. Tá? Só que nós não podemos entrar nessa. Tá? Nós temos que sair dessa situação. Certo, tá? obrigada. Acho que a Rosana ia falar alguma coisa. Tem uma afirmação aqui. Eu posso trair a lei dos homens, mas nunca trairei a lei divina. Temos uma nuvem de testemunhas, como diz o Evangelho, não é, Alexandre?
É isso aí, né? Somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha, por isso, portanto, fujamos de todo embaraço, como diz acho que o Paulo de Tarso, se eu não me engano, né? A gente tem que sair de todo embaraço aí, porque a gente está cercado por uma nuvem de testemunhas, né? Que estão observando tudo que a gente faz, de bom e de ruim, né? Isso aí. E você falou da culpa, né? Uhum. E o arrependimento, como seria? Arrependimento é constatar o que aconteceu, constatar o que foi feito de errado, né? Precisa de uma autoanálise, tá? É a constatação do erro, tá? do que teria ocorrido, tá, Edson? É isso, fazer uma autoanálise. O que eu errei? Eu errei nisso, nisso, isso. Puxa, então tá, o que eu vou fazer a partir de agora? Bom, agora eu vou fazer assim, assim, assim. Vou acertar, né? Só precisa disso, pessoal. Não precisa da gente ficar se maltratando, Não precisa nada disso. Isso é por nossa conta, né? Só precisa a gente constatar e se dispor à mudança. Isso é o melhor remédio para a gente não entrar em culpa, tá? Ok. Então vamos lá. Portanto, quando deres dádiva, não trombeteis diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas, para serem louvados pelos homens. Amém, eu vos digo, que estão recebendo sua recompensa. Que é o que a gente estava falando. Quer dizer, quando a gente for dar alguma coisa para alguém, não fica trombeteando, não fica fazendo propaganda, não fica usando com propósitos de chamar a atenção para si, né? No propósito de se satisfazer com a pessoa ficar me vendo de uma forma boa, né? E essas são gratificações da nossa vaidade, é gratificação do ego. Mas façamos pelo amor de ajudar, pelo prazer de servir, que é diferente, né? É difícil a gente fazer absolutamente só guiados pelo self. Tudo que a gente vai fazer tem também as coisinhas de ego, tem. E a gente tem que ir percebendo isso e devagarzinho alinhando o nosso propósito unicamente pelos ideais superiores. Em tudo que formos fazer, tudo que formos dar, tudo que formos multiplicar, que seja com o propósito superior, né? Porque senão já vai estar tendo... Eu falo assim, a questão do ego, por quê? Porque enquanto nós fazemos movidos pelo ego, o que está aparecendo, na verdade, são as carências que a gente tem. São os conflitos, as frustrações que a gente tem. Então, essas aparecem nessas manifestações do ego. Tá? Quanto mais a gente se projeta, mais a gente projeta a nossa sombra, o vazio que existe dentro de nós. Tá? Por isso que isso não é interessante que a gente se iluda com essas manifestações, mas que a gente perceba as carências e tente desfazer as carências, conhecendo-as e exercitando o verdadeiro amor, que é o que faz com que o self cresça, né? O self se desenvolva. Tá? Acho que está bom da gente dar uma paradinha. Deixa eu ver aqui. Aí semana que vem a gente continua.